O torcedor vascaíno acordou com novidades quentíssimas nesta quinta-feira. O clima é de agitação total nos bastidores de São Januário. O Vasco definiu um novo alvo para essa janela de transferências. O atacante Brenner virou prioridade absoluta do clube. E não é só isso. O cruzmaltino, depois de muita turbulência nos últimos meses, agora respira financeiramente. A SAF vascaína, mesmo após a saída conturbada do grupo norte-americano 777 Partners, começa a dar sinais de recuperação. Hoje o clube tem mais de 58 milhões de reais em caixa. Isso mesmo, o Vasco voltou a ter fôlego. Vamos explicar tudo com detalhes. Depois do rompimento com a 777, a situação era caótica. A dívida saltou em 50 milhões, um impacto enorme que deixou a administração em estado de alerta. Com a saída dos americanos, a associação reassumiu o controle da SAF e o desafio era imenso. Mas a nova diretoria, sob comando do presidente Pedrinho, conseguiu reverter parte do cenário. Em apenas 4 meses, o Vasco fechou com um superávit de R$ 786 mil e mais de 1.400.000 em saldo positivo nas contas da associação. Para quem vivia no vermelho, é uma reviravolta significativa. As receitas da associação hoje passam dos R$ 2 milhões alimentadas por patrocínios, royalties, bilheteria e programas sociais. E o caixa da SAF também não fica para trás. Só em abril foram contabilizados R$ 58 milhões, apesar de uma leve queda em relação a fevereiro. O mais importante é que o clube está conseguindo manter suas operações com recursos próprios sem recorrer a adiantamentos ou socorros externos como foi necessário no começo do ano. O Vasco, que antes precisava correr atrás de patrocinadores para pagar contas básicas, hoje respira. Tem fluxo de caixa, tem organização. Isso tudo foi possível graças a uma reestruturação liderada pelo Pedrinho, com foco em controle de gastos e estratégias para aumentar a arrecadação. O próprio presidente falou sobre isso recentemente, dizendo que o clube está dando seus primeiros passos para superar uma das fases mais difíceis da sua história. Segundo ele, ainda há desafios enormes, principalmente por conta das dívidas herdadas da má gestão anterior, mas a direção está enfrentando tudo com coragem e compromisso com o futuro. E olha, pode-se até discutir sobre o desempenho dentro de campo, que realmente deixou a desejar em alguns momentos, mas fora das 4 linhas é inegável que a administração vem fazendo um bom trabalho. Hoje o Vasco é um clube mais equilibrado, mais estável e com visão de futuro. Isso já é motivo para comemorar, especialmente para quem acompanhou o caos financeiro do passado recente. Outro ponto que movimentou o noticiário foi a fala do atacante Arthur Salles, cria da base do Vasco, que atualmente brilha na África do Sul. Com apenas 22 anos, o jogador já rodou bastante, passou por Bélgica, Portugal, Brasil e agora vive seu melhor momento no futebol africano. Só nesta temporada são 9 gols em 9 jogos. E o que chamou a atenção foi a declaração dele sobre a saída precoce de São Januário. Ele revelou que não queria deixar o clube, mas foi vendido contra sua vontade e que ainda sonha em voltar a vestir a camisa do Vasco. Arthur foi vendido por mais de R$ 18 milhões para o Lommel da Bélgica, mas o Vasco manteve 20% dos seus direitos econômicos. Ou seja, se ele for novamente negociado, o cruzmaltino ainda pode lucrar. Em sua fala ele contou que toda a família é vascaína e que seu avô é fanático. Um sentimento que só reforça o desejo de retorno. E vamos combinar com os números que ele vem apresentando, seria sim um nome interessante para reforçar o ataque vascaíno. Agora, voltando ao presente, vamos falar de contratações. O Vasco está em busca de reforços para o setor ofensivo e o nome que ganha força é o de Brenner, atacante revelado pelo São Paulo e que teve grande destaque em 2020 sob o comando de Fernando Diniz. O jogador, que atualmente pertence ao Udinese da Itália, não conseguiu se firmar no futebol europeu. Desde que chegou, disputou apenas 19 partidas com 2 gols e 2 assistências. Um rendimento bem abaixo do esperado para alguém que custou quase 50 milhões de reais. Mesmo assim, Brenner segue sendo valorizado. A Udinese não quer perdê-lo de graça e fixou o valor de venda em 7 milhões de euros, o que hoje ultrapassa os 40 milhões de reais. O Vasco, por sua vez, não tem esse montante para gastar à vista e por isso trabalha nos bastidores para tentar um empréstimo com opção de compra. O próprio Fernando Diniz teria pedido diretamente a contratação de Brenner, considerando o atacante como prioridade para reforçar o setor ofensivo.
Hoje o ataque vascaíno é considerado limitado, muito dependente de Nuno Moreira, Ryan e Vegetti. Faltam peças para rodar o elenco, principalmente em uma temporada longa e com muitos jogos. Admar Lopes, novo diretor executivo, já deixou claro que há um desequilíbrio no elenco e o foco agora é trazer atletas de velocidade e com participação efetiva em gols. É nesse perfil que Brenner se encaixa. O jogador tem vontade de voltar ao futebol brasileiro e isso pode facilitar as negociações. Mas há um entrave importante: o salário. Nos Estados Unidos, quando jogava pelo FC Cincinnati, Brenner já ganhava um salário alto na casa de US$ 2.200.000 por ano. Isso dá cerca de R$ 1.100.000 por mês. Na Udinese os vencimentos subiram ainda mais e hoje ele recebe aproximadamente R$ 1,5 milhão mensais. É um valor pesado para os padrões do futebol brasileiro, especialmente para um clube que ainda está se reestruturando financeiramente. Por isso o Vasco busca uma fórmula criativa para viabilizar a chegada de Brenner. A ideia seria dividir salários, negociar metas e bônus e talvez até envolver parceiros comerciais. A Udinese, por outro lado, entende que já investiu demais no jogador e quer pelo menos recuperar parte do valor. A negociação segue em andamento e as partes estão dispostas. Falta apenas encontrar o equilíbrio financeiro para que o negócio saia do papel. E tem mais um nome no radar: Andrés Gomes, atacante colombiano de 22 anos que pertence ao Rennes da França. Ele foi indicado pelo próprio Admar Lopes, que conhece bem o mercado francês. O Vasco estuda trazer o jogador por empréstimo até o meio do ano que vem. Gomes é veloz, atua pelos lados do campo e tem bons números de participação em gols. Exatamente o tipo de reforço que o técnico Fernando Diniz quer para qualificar o setor ofensivo. A diretoria vascaína analisa a situação com calma, mas com urgência. A ideia é fechar pelo menos 2 reforços para o ataque o quanto antes. O clube sabe que precisa aumentar seu poder de fogo e dar opções ao treinador, especialmente com o calendário apertado que vem pela frente. E tanto Brenner quanto Gomes são vistos como reforços de impacto imediato. Se a transação com Brenner avançar, será um dos grandes movimentos do Vasco nesta janela. Um nome de peso com histórico positivo no futebol brasileiro e que já trabalhou com Diniz, o que pode facilitar a adaptação. Agora resta saber se o clube conseguirá encaixar financeiramente essa operação. Enquanto isso, a torcida segue atenta e esperançosa. A mobilização da diretoria é clara. O torcedor percebe quando a vontade de melhorar e vê no esforço do clube um sinal positivo de que as coisas enfim estão mudando. Após tantos anos de instabilidade, qualquer passo firme na direção certa já é motivo de alívio e, por que não, de um certo otimismo. E o momento atual é justamente esse: o Vasco não vive o seu auge dentro de campo, mas fora dele começa a estruturar um futuro mais sólido. O mercado segue aberto e o Vasco sabe que precisa agir rápido, mas com responsabilidade. A diretoria não quer cometer os mesmos erros do passado, quando gastou muito e mal. Agora cada real investido é pensado e repensado. Brenner seria um nome de peso para chegar e vestir a camisa como titular. Mas para isso acontecer é necessário convencer a Udinese a aceitar um modelo de negócio vantajoso para ambas as partes, e dentro do limite que o clube carioca pode pagar. Outra questão importante é que Fernando Diniz tem voz ativa nesse processo. Ele deixou claro desde o início da sua chegada que precisa de reforços no ataque. E não apenas jogadores para compor elenco, mas sim atletas com capacidade de decisão. O treinador acredita que com mais qualidade na frente o time pode atingir outro patamar e ganhar a consistência que falta em momentos decisivos. E convenhamos, faltam mesmo alternativas ofensivas no plantel atual. É um desafio. O futebol brasileiro tem seus limites orçamentários e a concorrência internacional é sempre forte. Mas o Vasco aposta na reestruturação administrativa como trunfo. Com as contas mais organizadas, o clube começa a recuperar sua credibilidade no mercado e isso faz diferença na hora de negociar. Jogadores e empresários sentem segurança ao tratar com um clube que honra seus compromissos, algo que não acontecia há pouco tempo. E tem mais: o bom momento nas finanças também permite que o clube pense em outras frentes. O centro de treinamento está passando por melhorias, as viagens estão sendo planejadas com mais estrutura e o elenco tem recebido atenção para questões de logística e preparação física. Tudo isso contribui para a profissionalização do futebol do Vasco e cria um ambiente mais propício para o desenvolvimento dos jogadores.
Se Brenner vier, será o símbolo dessa nova fase. Um reforço de peso, um nome com potencial de impacto e que representa o desejo do clube de voltar a competir em alto nível. Mas mesmo que a negociação não se concretize, o simples fato de o Vasco estar ativo nesse tipo de tratativa já mostra que o clube está olhando para frente de forma ousada, mas consciente. E aí, torcedor vascaíno, o que você acha dessa possível contratação? Vale a pena investir forte no Brenner? Você acredita que ele pode ser o camisa 9 que o Vasco tanto precisa e o Andrés Gomes seria uma boa aposta? A janela de transferências está pegando fogo e a diretoria do Gigante da Colina está se mexendo. Fique ligado porque vem mais novidades por aí. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Um burburinho começou a tomar conta dos bastidores do futebol carioca. Everton Ribeiro, atualmente no Bahia, foi recebido com festa em São Januário. Sim, o meia habilidoso, multicampeão por Flamengo e Cruzeiro, desembarcou na Colina e, segundo informações apuradas nos corredores do clube, foi recepcionado com entusiasmo por dirigentes e até por alguns torcedores que souberam da movimentação. Ainda não há confirmação oficial de uma transferência, mas a presença do jogador nas dependências do Vasco acendeu o alerta. Estaria Everton Ribeiro de saída do Bahia rumo ao Gigante da Colina? Fontes ligadas ao clube falam em um possível acerto nos bastidores. A diretoria vascaína, que segue reforçando o elenco para a sequência do Brasileirão, estaria em busca de um nome experiente para dar mais qualidade e cadência ao meio-campo, especialmente após recentes oscilações da equipe. Everton Ribeiro, mesmo com 35 anos, segue sendo considerado um jogador decisivo, com excelente visão de jogo e capacidade de liderar dentro de campo. No Bahia, o jogador tem papel importante no elenco comandado por Rogério Ceni, mas há rumores de que o projeto esportivo do Vasco, aliado à possibilidade de voltar ao protagonismo no Rio, teria seduzido o meia. A presença do jogador em São Januário, recebida com festa, não parece ter sido apenas uma visita cordial. Há quem diga que as conversas estariam avançadas e que o anúncio oficial pode ocorrer em breve. A torcida vascaína, sempre atenta aos movimentos do clube, já começou a se mobilizar nas redes sociais. A hashtag Everton no Vasco ganhou força nas últimas horas, alimentando ainda mais as especulações. Enquanto isso, a diretoria mantém o silêncio, o que só aumenta a expectativa. Fato é que, com a chegada de Everton Ribeiro ao estádio Cruzmaltino, mesmo que informal, algo parece estar em curso. Será que vem aí mais um reforço de peso para o Vasco? Nos corredores de São Januário, a empolgação é evidente. Entre sorrisos e discursos enigmáticos, um clima de novidade paira no ar. O que era apenas um rumor pode estar se transformando em realidade. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.